cuidado amanhã, porque vai ser um dia tenso para o Bitcoin, para as criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que está bastante volátil nos últimos dias. Vou atualizar a análise dos eventos que vão ocorrer amanhã e podem impactar diretamente o Bitcoin e as criptomoedas. Vou atualizar a análise de sentimento, vou atualizar a análise das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal da Aperium, no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar o seu comentário aí embaixo, seguir a Aperium também no Telegram, porque lá nós não só compartilhamos novidades, informações importantes do mercado, mas também as nossas operações de trading. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin no gráfico de uma hora aqui, tá? O que eu vejo para o Bitcoin? Bitcoin rompeu para baixo um topo duplo, que é um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Então é o que eu estou vendo aqui no caso do Bitcoin. Para mim ele rompeu um topo duplo para baixo no gráfico de uma hora. Se a gente fizer uma projeção desse topo duplo para saber até onde que o Bitcoin deve cair aí, já que ele rompeu esse padrão que indica baixa, a gente tem alvo lá nos 64.500 dólares, tá? Então aqui, na minha visão, está indicando que o Bitcoin tem uma alta probabilidade de rebuscar os 64.500 dólares, tá? Tainan, que dia, que hora? Impossível saber que dia e que hora, tá? Às vezes o mercado anda mais rápido, às vezes ele anda mais devagar, mas é o que eu estou conseguindo ver aqui no gráfico de uma hora em termos de padrões gráficos, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico diário do Bitcoin, né? Para ver o que está acontecendo aqui, tá? O Bitcoin estava aí, aliás, eu acho que no gráfico de uma hora fica melhor para ver o que eu estou querendo falar aqui, tá? Mas nos últimos dias aí o Bitcoin estava fazendo uma mini tendência de alta aí, né? Desde a metade ali desde o final de julho, né? Aliás, uns dias para trás aí o Bitcoin vinha fazendo esse movimento aqui, tá? E, aliás, estava mostrando no gráfico errado, tá? Eu acho que aqui o melhor seria até o gráfico de 4 horas, mas aqui no gráfico de uma hora mesmo dá para ver, tá? Desde o início de julho o Bitcoin veio fazendo uma tendência de alta e agora parece que ele tá perdendo aquela tendência de alta ali do início de julho, tá? Então, não tá legal, principalmente se ele for buscar os 64.500 ali, ele já vai estar rompendo essa linha de tendência de alta que vinha mantendo ele se valorizando aí desde o início de julho, tá? Então, tô vendo sinais aí baixistas para o Bitcoin, mas, meus amigos, amanhã vai ser um dia extremamente complicado, tá? Eu acho até um pouco difícil de a gente tentar prever o futuro, entre aspas, olhando só gráfico do Bitcoin, porque, meus amigos, a gente vai ter muitos eventos amanhã e a maioria deles vão estar vindo aí dos mercados americanos, tá? Pessoal, o que aconteceu com o SP500 hoje, né? Fechou um dia de leve queda aí, o mercado estava muito ansioso por causa aí dos balanços corporativos da Microsoft que foram divulgados, já vou falar daqui a pouco aí do que veio, tá? Mas enfim, pessoal, o mercado americano hoje está extremamente volátil, ele está num sobe e cai insano, tá? E assim, pessoal, amanhã a gente vai ter mais eventos, vários eventos aí que podem impactar diretamente o mercado americano. Mas antes de falar dos eventos decisivos de amanhã, eu vou falar dos de hoje. Tá? Hoje a gente teve confiança do consumidor que veio acima do esperado lá nos Estados Unidos e ofertas de empregos Jolets que veio acima do esperado. E o mercado não reagiu tão mal quando esses dados vieram acima do esperado. E a minha teoria, pessoal, é que o mercado está virando a chave. Então o mercado ele tem duas narrativas, né? Ele pode achar que esse dado acima da expectativa é ruim ou é bom. Tá? Ele vai achar que esse dado acima da expectativa é ruim quando ele vê quando, por exemplo, o mercado fica com medo de o Fed não cortar os juros porque a inflação está alta. Tá? Quando o mercado está com medo da inflação, dado acima do esperado, geralmente indica economia forte que tende a indicar a inflação. Tá? Dado abaixo costuma ser bom. Hoje a gente teve os dados acima e o mercado não reagiu tão mal. Na minha visão, o mercado está vendo isso positivo, já que a gente tem tido muitos dados mostrando a economia dos Estados Unidos e do mundo aí se enfraquecendo, e com a economia dos Estados Unidos e do mundo se enfraquecendo, a interpretação que o mercado tem é, talvez a gente possa ter o medo que o mercado tem, na verdade, se torna recessão em vez de inflação. E quando você vê dados mostrando a economia indo melhor do que o esperado, esses dados, por exemplo, de confiança dos consumidores, que veio 103, quanto o esperado era 99,7, e o do mês anterior foi 97,8, o mercado entende o seguinte: a economia está relativamente forte, ela está resistindo, talvez a gente tenha o famoso pouso suave, o famoso soft landing aí que o Fed tanto fala,
que é você conseguir desacelerar a economia e acabar com a inflação sem causar uma recessão, tá? Então, eu acho que o mercado mudou a narrativa um pouco em relação aos dados macroeconômicos ultimamente, tá? Amanhã a gente vai ter muita coisa, tá? Na parte da manhã a gente vai ter variação de empregos privados, ADP, então às 9h15 da manhã vamos ter esse dado. Ele é de julho, ele pode gerar volatilidade no mercado. E na parte da tarde, meus queridos, a gente vai ter a declaração do FONC às 15 horas no horário de Brasília, 3 horas da tarde, e às 3h30 começa a coletiva de imprensa, tá? Pessoal, essa reunião, essa fala do Jerome Powell amanhã, o mercado está se posicionando de forma muito otimista, o que eu acho um pouco perigoso, tá? Eu falo isso porque aqui na Fed Watch, o que eu estou vendo aqui é o seguinte, o mercado está colocando 86,3% de probabilidade de corte de juros nos Estados Unidos em setembro. Tá? Tainan, o que isso tem a ver? Se corta juros, bitcoins, criptomoedas, ativos de risco sobem. Geralmente isso acontece quando os investidores estão otimistas. Então, os investidores estão otimistas de que o Fed vai cortar os juros em breve, só que quando o mercado está apostando muito para um lado, você tem que tomar cuidado, porque se vem algo aí diferente do que o mercado está esperando, se chega amanhã o Jerome Powell fala, a gente precisa de mais dados para ter confiança para cortar os juros em setembro. Sabe o que acontece? Se ele chegar lá amanhã e tiver um discurso muito diferente do que o mercado está esperando, o mercado cai, tá? Então, isso aqui para mim é complicado, tá? O mercado está muito para um lado. Eu acho que amanhã a gente não tem o dot plot. O dot plot é só em final de trimestre. O dot plot é mais importante do que as falas do Jerome Powell, porque o dot plot é um documento que representa ali as opiniões da maioria dos membros votantes do Fed ali dos Estados Unidos. Então você acaba tendo uma visão mais ampla aí, tá? Mas, assim, o mercado vai estar de olho no que ele vai estar falando, tá? Se ele chegar lá e falar alguma coisa diferente, alguma coisa que indique que talvez a gente não tenha corte de juros em setembro, vai ser uma pancada no mercado e isso seria muito negativo. Poderia causar uma queda nas bolsas americanas e, consequentemente, nas criptomoedas, tá? Então, olho nisso amanhã. E como se não bastasse, a gente vai ter também o Donald Trump falando em um comício na Pensilvânia, que se eu não me engano é o estado onde aconteceu lá ele sofreu aquele evento lá que vocês viram no outro dia, né? Uns dias atrás aí no final de semana. Então assim, aparentemente ele vai estar falando, tá? Se ele vai estar falando, o mercado vai ficar de olho. Lembre-se no que aconteceu no último sábado. O Bitcoin subiu e caiu forte, subiu de novo ali no final de semana, porque o Donald Trump estava falando, tá? E ele falou algo positivo para o Bitcoin. Então, o mercado de criptomoedas pode balançar bastante amanhã com o Donald Trump falando, tá? Então tem que ficar de olho aí no que ele vai falar. E além de tudo isso, a gente também vai ter balanços, né, pessoal? Hoje a gente teve o balanço aí da Microsoft, tá? Que era o mais aguardado. Ele veio aí em linha com o esperado, tá? Ele teve algumas coisas ali que chamaram a atenção do mercado, mas o mercado estava caindo com medo desse balanço na hora que ele saiu. O mercado americano deu uma subida, o Bitcoin também acompanhou, tá? Amanhã a gente vai ter balanço aí do Facebook, né? Ou Meta, que também é extremamente importante. O mercado vai estar de olho no que vai acontecer amanhã com esse balanço do Facebook, da Meta, tá? Essa semana a gente vai ter mais balanço. Essa semana é uma semana complicada, né? Então assim, meus amigos, amanhã é um dia que eu tenho dificuldade de tentar imaginar como que o mercado vai estar no final do dia, tá? Porque a gente vai ter vários eventos extremamente importantes em um único dia. E o meu conselho a todos se você tem a operação aberta, vai movendo o seu stop em direção ao preço, tá? Vai aproximando o seu stop em direção ao preço, sua operação tá no lucro, porque amanhã tudo pode acontecer, tá? Amanhã é um dia complicado e a gente também tem que olhar a análise de sentimento do Bitcoin. Quando a gente vai aqui pro TRDR, a gente vê que o Long Short Ratio, ele segue, aliás, estou no gráfico aqui da Ethereum, tá, pessoal? Acabei entrando no gráfico errado. Agora sim, no gráfico certo aqui, o gráfico do Bitcoin, Long Short Ratio em 1,76, mas o Open Interest não está subindo, pessoal. O Open Interest está se mantendo estável, tal, que significa que o pessoal não está abrindo novas posições de trading por enquanto. Então fica difícil da gente ver uma direção muito clara aí para o Bitcoin nesse momento, porque o Open Interest está aí parado, tá? Mas no geral a gente tem quase 2 pessoas apostando que o mercado vai subir para cada pessoa que aposta que vai cair. Geralmente quando você tem isso, o mercado cai se isso se mantiver por muito tempo, tá? Quando a gente vai aqui para o Liquidation Rate Map da High Block, a gente vê várias coisas, né? A gente vê liquidez acima, abaixo, e aqui está mostrando bastante liquidez acima, né? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, essa liquidez que está mostrando aqui na região dos 70 mil,
70.300 dólares, que é onde tinha bastante liquidez, ela estava se formando, ela já estava acumulada aí no Bitcoin quando ele estava ali nos 69, 70 mil dólares, tá? Essa liquidez é de pessoas que estavam apostando na queda. Isso quer dizer que se o mercado fosse ali nos 70 e poucos mil dólares, iria liquidar essas pessoas. Só que essas pessoas acabaram acertando. Os que não foram liquidados aí nessa subida acabaram acertando. Eles estavam apostando na queda, o mercado caiu, e se o mercado caiu, eles ganharam. Então não dá para garantir que tem toda essa liquidez aí acima de pessoas que estão shortando alavancadas, porque o mercado já caiu bastante, tá? Muitas dessas posições podem ter sido fechadas aí no lucro, tá? Enquanto isso, abaixo a gente tem o pessoal ficando cada vez mais enrolado aqui, cada vez mais preso. Quando a gente vai aqui para o gráfico de para a região ali dos 64.800, tem bastante liquidez ali abaixo, tá? Então, cuidado, porque o Bitcoin pode fazer um movimento aí para buscar essa liquidez ali na região dos 64. O gráfico já está dizendo que o Bitcoin pode ir nos 64 ali e 500, né, ali com aquele topo duplo. E aqui também no Liquidation Rich Map está mostrando que está acumulando liquidez aqui nesse ponto amarelo aqui, que é a região dos 64.850, tá? Então o Bitcoin pode fazer algum movimento indo lá, fiquem de olho nisso. É lógico que amanhã o mercado não vai se mover só por causa de liquidez, tá, pessoal? A gente tem que ficar de olho, principalmente nos eventos que vão ocorrer ao longo do dia, mas é só para vocês terem consciência, tá? Pessoal, altcoins, tá? Indo pro gráfico da Ethereum aqui, no gráfico de 1 hora ou de 4 horas, eu vejo a Ethereum rompendo para baixo uma bandeira de baixo, parece que iniciou um rompimento, tá? Bandeira de baixo é um padrão que normalmente indica a continuação da tendência de baixa, e o alvo dessa daqui está na região dos 2.900 dólares, que é o fundo para Ethereum, que é a região de suporte, que eu vou colocar um tempo gráfico um pouco maior aqui para ficar mais fácil de visualizar isso, mas se vocês olharem aqui, a região dos 2.900 dólares é a região de suporte aí que segurou a Ethereum nos últimos meses, tá? Vejam que a Ethereum sempre caía para os 2.900 dólares aqui, essa região acabava segurando. Então o gráfico está dizendo que a Ethereum tem alta probabilidade de voltar ali para aquela região dos 2.900 dólares, tá? Então o gráfico da Ethereum, na minha visão, tá bem baixista, não tá um gráfico legal aí, tá? Se não acontecer algo muito positivo amanhã para o mercado começar a subir, as chances da Ethereum se desvalorizar aí são grandes, tá? Temos que falar também de outras criptomoedas importantes do mercado. Solana caindo forte hoje, tá? Tá numa queda aí relativamente acentuada nos últimos dias. Ela tinha iniciado ali o rompimento de uma bandeira de alta, né? Só que eu avisei para vocês, pessoal, Solana tá na região aqui que é a região de resistência, tá? Ela tá rompendo essa bandeira. Se você for tentar embarcar nesse movimento, vá subir no seu stop assim que o mercado bater nessa resistência aqui dos 189 dólares, porque aqui ele pode corrigir, tá? Não temos um padrão gráfico claro na Solana aqui novo indicando queda, mas no geral ela tá numa resistência, né? Então todo cuidado é pouco aqui, tá? Eu acho que a Solana ela só vai fazer pump aí, subir forte se sair alguma notícia de ETF de Solana, alguma notícia positiva em relação a isso. Temos que falar aí também de outras criptomoedas importantes. ADA Cardano, pessoal. ADA Cardano rompeu aí um topo duplo para baixo, tá? É o que eu tô conseguindo ver aqui no gráfico de 4 horas, um novo topo duplo formado aí pela ADA Cardano. E o alvo desse topo duplo, quando a gente faz a projeção, ele está ali na região dos 38 centavos. Eu acho que eu já falei desse topo duplo ontem, tá? Mas no geral, meus queridos, as altcoins estão dando sinais de queda. O Bitcoin está dando sinal de que pode ir ali para 64.500. A Ethereum está dando sinal de que pode ir para 2.900. E a Cardano aqui, por enquanto, 38 centavos de dólar seria o alvo aí que a gente teria no momento, tá? Então, no geral, não estou vendo um gráfico legal aí para a ADA Cardano. Então, temos que falar aqui também da Matic, né? Matic hoje ela está até... incrivelmente, ela estava até se mantendo bem hoje, né? Ela estava formando ali um topo duplo. Na minha visão, ainda tem esse topo duplo aqui se formando, tá? O alvo para Matic estaria ali na região dos 48 centavos de dólares, tá? Eu vejo a Matic aí caindo nos próximos dias ou horas, até porque, no geral, os padrões que ela tem formado são padrões baixistas, como essa cunha ascendente gigantesca, tá? Para mim, Matic no curto prazo tem um alvo ali que está na região dos 48 centavos de dólar, e no prazo aí de alguns dias ou semanas aí, talvez meses, não sei, tá? O alvo está ali nos 40 centavos. Então essa é a situação da Matic. Para mim, a situação dela não está muito favorável, tá? As moedas hoje estão sofrendo, essas moedas que subiram forte nas últimas semanas, né? A Matic nem subiu forte, tá? A BNB, pessoal, Binance Coin, tá? Binance Coin tá meio indecisa, né? Hoje ela subiu até forte aí,
Em relação à maioria do mercado, subiu 2,5% aqui em 4 horas, tá? No geral, pessoal, o que eu tô vendo para Binance Coin aqui é um cenário bem assim. Eu não consigo ver aqui um padrão formado, rompido, confirmado para montar uma operação, tá? Essa é a situação que eu estou vendo na Binance Coin. Ela parecia estar formando um topo duplo ontem, fez de que ia romper, mas voltou aqui, tá? Acho que a gente tem que esperar a Binance Coin formar algum padrão gráfico novo aí para a gente montar mais alguma operação nela, mas eu acho que no geral ela deve seguir a maioria do mercado como sempre faz, tá? A maioria das moedas fazem isso, né? Para onde vai o resto do mercado elas costumam ir, tá? Chainlink, pessoal, Chainlink rompeu para baixo um topo duplo, o alvo tá lá nos $12, tá? Então Chainlink eu vejo ela indo aí facilmente ali nos $12 nos próximos dias ou horas, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar também, importante, né, que eu esqueço dela muitas vezes, é a Polkadot, tá? Polkadot aí rompeu para baixo um triângulo simétrico ou flâmula, o alvo para ela tá lá na região de aproximadamente $4, agora ela está 5,51, tá? Então, para mim, Polkadot, meus queridos, é uma moeda aí que tem chances de cair bastante nos próximos dias, tá? Uma moeda que tá com viés bastante baixista aí em relação à maioria, tá? XRP é outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de dar uma olhada. Hoje ela subiu, pessoal. A XRP é um caso de pump and dump normalmente, né? É uma moeda difícil de você analisar usando somente o gráfico. Então eu falo isso porque ela faz uns pumps, uns dumps malucos, né? Mas agora parece que até que enfim ela está formando um padrão confiável, tá? Se a gente olhar aqui no gráfico da XRP com calma, eu consigo ver aqui um possível triângulo ascendente, tá? Um padrão que no momento em que o mercado está meio duvidoso, né? O mercado não está com uma cara muito de alta, é um padrão muito bonito, tá? Se a XRP conseguir romper para cima, essa região ali dos 63 centavos de dólares, ela provavelmente vai formar ali um triângulo ascendente, que é um padrão altista, e o alvo para esse triângulo ascendente estará ali na região de aproximadamente 75 centavos de dólares, se ela conseguir romper, tá? Então, olho na XRP, porque ela é a moeda aí que está mais forte no mercado nesse momento, está interessante, tá? Ela, a XRP e algumas outras aí, a Binance Coin também, tá meio fortinha hoje, né? Tava conseguindo subir ali, tá? Tem que falar daquela moeda que o pessoal sempre pede, né? Ai, fala da Dog. A moeda que eu não gosto, eu acho que ela é uma, desculpe o termo, mas é shitcoin, tá? Para mim essa é a palavra mais adequada para descrever essa moeda, e ela parece, meus queridos, estar formando ali, eu já falei nos últimos dias aí, um triângulo descendente que é um padrão de queda, tá? Que indica baixa, né? E ela parece aí estar rompendo para baixo esse triângulo descendente, tá? Então, assim, a Dog, para mim, ela tá com uma carinha aí de que vai cair pelo menos uns 60% em relação ao preço em que ela está, tá? Porque o alvo desse triângulo descendente é nessa casa aí, tá? Então, a Dog, para mim, tá rompendo um triângulo descendente para baixo, deve cair bastante, deve se desvalorizar. E tomem muito cuidado com essa criptomoeda, tá? Porque essa aqui é uma moeda que tem uma baixa liquidez. Então, por isso que ela subiu forte aí, ali por volta do mês de maio, junho, né? Porque ela tem pouca liquidez. Quando o pessoal entra comprando ali, porque essa moeda é a melhor meme coin do mundo, ela sobe rápido. Quando o pessoal resolve vender porque tá com medo, ela também cai rápido e cai muito, tá? Então, muito cuidado aí com essa criptomoeda. Tem que falar aqui também da Avax, né, que é outra moeda importante do mercado que o pessoal também sempre quer saber dela, tá? A Avax segue naquela história que eu já comentei, pessoal. Para mim, ela formou ali um ombro, cabeça a ombro com alvo lá nos $13 e é questão de tempo aí até ela buscar essa região. Acho que só se o Bitcoin entrasse numa subida muito forte, rompesse topo histórico, é que ela não iria buscar esse alvo, beleza? No mais, pessoal, desejo a todos aí um excelente final de terça-feira, uma boa noite, um bom descanso e amanhã a gente está de volta aí para atualizar a situação do mercado. Até mais, tchau!